Nesse vídeo eu vou te dizer quais são as 10 principais perguntas que nós recrutadores e gestores fazemos para você já se preparar se você está participando aí de um processo seletivo. E em cada pergunta eu vou dizer como que você pode construir a sua resposta para que você possa aí se destacar dos seus concorrentes. Eu sou o Rick, eu sou especialista em recrutamento e seleção, gestor de recursos humanos, e esse aqui é o Rick Carreira, um canal para ajudar você a ter uma carreira rica de histórias. E antes de falar aqui quais são essas 10 principais perguntas, eu só queria te dar 3 conselhos simples que servem para qualquer pergunta de entrevista de emprego, tá? O primeiro conselho é: tenta não passar de 2 minutos em cada resposta da entrevista de emprego. Por que isso? Pense aí, se você estiver respondendo algo que não faz sentido para o recrutador, não faz sentido para o gestor, para o que ele estava perguntando. Imagine você passar 5, 10, 20 minutos respondendo aquele ponto que não faz tanto sentido. Então, respondendo em 2 minutos, você dá uma margem de segurança para o recrutador falar: poxa, você não entendeu, o meu objetivo da pergunta era esse. E aí você consegue fazer algo mais objetivo e direcionado, de fato, ao que o recrutador, o gestor, está perguntando para você. Então, primeiro conselho para todas as perguntas é: não passa de 2 minutos. O segundo conselho que eu dou também para qualquer tipo de pergunta é sempre contar uma história. Ao invés de você ficar falando aí respostas prontas que tem na internet, ou então você ficar só falando aí em bullet points, tenta sempre contar uma história para ilustrar aquele ponto ali que você está falando dentro da entrevista de emprego. Nós recrutadores somos seres humanos, todo ser humano gosta de uma história e fica muito mais fácil de lembrar um pouco mais do seu perfil se você contar esse tipo de história. E o terceiro conselho para você responder bem qualquer pergunta de entrevista é: tente sempre se destacar dos seus concorrentes, mas sem mentir. O processo seletivo é um processo em que a gente vai fazendo várias triagens aí, a gente vai fazendo uma seleção para ver quem são as pessoas que mais se destacam em cada etapa. Se você for uma pessoa que vai responder o mesmo do mesmo, vai sempre trazer aquelas respostas que não trazem tanto diferencial. Infelizmente, é muito provável, é muito possível que nós recrutadores e os gestores, a gente não priorize você para poder passar para as próximas fases do processo seletivo. Então, sempre tenta imaginar o que os seus concorrentes vão estar respondendo e tenta falar algo a mais. Tenta trazer um plus aí dentro da sua resposta para você sempre estar se destacando, tá bom? Mas eu vou falar as 10 perguntas aqui que mais caem, vou te dar sempre conselhos aqui também para você estar se destacando. Com certeza, se você ficar até o final desse vídeo, você já vai estar se destacando dos seus concorrentes. A média do canal aí no YouTube é que somente 30% das pessoas ficam até o final do vídeo. Então, se você ficar até o final, você já está aí nos 30% que estão estudando, que estão querendo ter uma carreira rica de histórias, que estão querendo melhorar aí no processo de entrevistas. Com certeza, você vai ter um resultado muito melhor se você ficar até o final do vídeo, tá bom? E se você já curte esse tipo de vídeo, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo aqui também para poder ajudar. A gente está com a meta aí de bater 1000 inscritos até o final de 2023. Com certeza a sua inscrição pode ajudar muito. E aí, antes de começar a falar, pergunta por pergunta, a minha sugestão para você é o seguinte: eu vou falar aqui a pergunta. Se você quiser, pausa o vídeo depois que eu fizer a pergunta e aí você tenta responder, como se eu estivesse te entrevistando mesmo. E aí você responde, tentando aí não passar de 2 minutos, tentando se destacar, todas as dicas que eu já falei. E aí depois você dá um play para poder ouvir quais são os meus conselhos para você estruturar uma boa resposta. E aí você vai se dando um auto feedback para ver se a sua resposta está no modelo e nos conselhos que eu coloquei aqui dentro desse vídeo, tá? Então, se fizer sentido para você, se você tiver um pouquinho mais de tempo, vai pausando, responde para a gente ir fazendo esse exercício em conjunto, tá? Fale um pouco sobre você. Essa é a pergunta que vai ter em todo o processo seletivo, em todas as entrevistas, porque é um breve resumo que você vai ter que dar aí das suas experiências profissionais, acadêmicas, enfim. O que eu sugiro para você? Tem muitos vídeos aí na internet, no YouTube, que falam para você falar adjetivos. Eu sou um profissional muito competente, eu adoro trabalhar em equipe. Minha sugestão: não fica falando desses adjetivos. O que garante que você realmente é um profissional competente, que você gosta de trabalhar em equipe? Então tenta sempre contar histórias. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala direitinho como que você pode falar sobre você em apenas 1 minuto. A gente vai deixar o link aqui para você poder se aprofundar depois, se você quiser. Lá eu dou uma estrutura direitinho de como você pode responder isso. Mas o que eu te aconselho, se você não tiver tempo para poder assistir esse outro vídeo, é que você conte uma história sua, desde a sua formação acadêmica até os dias atuais. E aí você vai passando por alguns resultados, você vai contando alguns feitos seus, tudo isso em apenas 1 minuto. É possível, dá para fazer isso e eu explico no vídeo lá. Mas tenta não fazer aquela lista ali: eu sou competente, eu sou muito bom em equipe, eu falo muito bem. Isso não diz nada com nada para nós recrutadores e gestores, tá bom?
Qual a sua maior conquista profissional? Esse é o momento de se vender. Se você não se vendeu aí fazendo o exercício que eu comentei com você, você está perdendo uma grande oportunidade de poder se destacar no processo seletivo. O que eu aconselho? Nessa resposta, tenta trazer resultados tangíveis. Se você conseguir trazer números na sua resposta, ótimo, porque aí fica mais claro para nós recrutadores e gestores entender um pouquinho mais de quão grande foi aquele feito que você fez. Isso é muito importante mesmo, para a gente poder mensurar. Mas se você não tiver os números, tudo bem. Tenta trazer só um resultado, um antes e um depois. Poxa, antes esse processo era desse jeito, desse jeito, desse jeito. Depois, quando eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, mudou para isso. E esse foi um grande feito profissional, porque para a empresa isso melhorou nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Então, vai contando histórias, vai construindo o racional junto com a pessoa. E é o momento agora de você se vender. Essa é a principal pergunta na entrevista de emprego. Eu estudo muito, né? Processo seletivo, recrutamento e seleção. E tem muitas pessoas aí nos Estados Unidos, recrutadores que são aí renomados, que falam que essa é a principal pergunta. Se pudesse fazer só uma pergunta, faria só essa. Então, foca bem nessa pergunta. A gente também tem um vídeo no canal que a gente fala só sobre essa pergunta, mas essa pergunta você tem que estar aí na ponta da língua contando uma boa história. E o que eu recomendo para você? Que você tenha aí pelo menos 2 histórias para essa pergunta. Você só vai contar uma, a que faz mais sentido para a vaga que você está se candidatando, mas já tem aí uma outra guardada caso a pessoa pergunte, poxa, você tem alguma outra história, alguma outra conquista profissional? Você já tem aí guardada para poder responder também, já vai estar bem preparado, preparada para qualquer tipo de pergunta. Qual o seu maior erro profissional? A gente tem um vídeo falando sobre isso, mas o que eu recomendo para esse tipo de pergunta é que você tenha a maturidade de reconhecer o seu erro. Então, tem que falar sim que você errou e já trazer logo de cara o aprendizado. Como que você melhorou o ponto depois, como que você resolveu o problema, mas tenta não fugir dessa pergunta. Eu faço esse tipo de pergunta aí para os meus candidatos e muitas vezes eu recebo respostas do tipo, poxa, acho que eu nunca errei, acho que eu nunca tive um erro tão grande. E, enfim, eles perdem pontos comigo achando que vão ganhar pontos por nunca ter errado. Na verdade, o que eu quero é que a pessoa tenha errado mesmo, porque a gente sempre erra, sempre tem alguma coisa diferente que a gente está errando, mas que ela sempre traga como que ela agiu naquela situação, como que ela aprendeu com aquilo e como que ela melhorou depois algum ponto ou nunca mais errou naquele ponto específico. Então, por favor, não fuja dessa pergunta, tenta responder em 2 minutos, traz um exemplo, vai contando a história para construir junto com o recrutador. Quais são seus pontos fortes e fracos? Nada de fazer checklist aqui, tá? De falar, poxa, eu sou competente, sou muito bom na comunicação, sou muito bom em Excel. Isso não diz nada com nada. Óbvio que nessa pergunta você vai precisar sim dizer um objetivo, você vai precisar falar alguma coisa do tipo, pô, eu sou muito bom trabalhando em equipe, mas você não pode parar aí. Você sempre tem que trazer um exemplo concreto, alguma história que comprove que esse é um ponto forte seu. Então, se você falar, poxa, eu sou muito bom em trabalhar em equipe, já traz depois um exemplo de isso ficou claro para mim quando a gente estava tendo que resolver um problema, eu juntei todo mundo pra gente poder resolver esse problema e foi assim, assim, assim. Sempre traga um exemplo, tá? Porque se você só falar um ponto lá, você vai ficar da mesma forma como a maioria dos candidatos, só falando um simples ponto e não dando um passo a mais. Lembra o que eu falei lá no início do vídeo? A gente sempre tem que se destacar dos nossos concorrentes. Então, sempre tentando dar um passo a mais. E quando for falar do ponto fraco, mesma coisa. Também não é para falar só o checklist. Fala também qual foi o seu ponto fraco, mas traz um exemplo de como que isso já atrapalhou você e qual foi o aprendizado, o que você está fazendo para poder melhorar esse ponto fraco. Uma coisa que eu recomendo para essa pergunta de pontos fortes e pontos fracos é você focar muito mesmo em autoconhecimento. Quando você tem um autoconhecimento, você entende bem quais são as suas tendências de pontos fortes e quais são as suas tendências de ponto fraco. Eu estudo muito sobre os 4 temperamentos humanos. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Comenta aqui, #4 temperamentos, Rick, por favor. E os 4 temperamentos, essa ciência dos 4 temperamentos, ela ajuda muito a gente a entender quais são as nossas tendências de pontos fortes, quais são as nossas tendências de pontos fracos. E tá tudo bem. Todo mundo tem ponto forte e ponto fraco. Quando a gente entende qual é o nosso temperamento, fica até mais fácil da gente poder falar isso na entrevista de emprego. Então, eu sempre uso a ciência dos 4 temperamentos para poder me ajudar a responder esse ponto aí nas entrevistas de emprego. Você pode fazer o mesmo também, tá? Quais são seus objetivos de longo prazo? Muito cuidado nessa pergunta para não falar algo que vai de encontro com os objetivos da empresa, com o objetivo daquela vaga em questão. Por exemplo, eu já entrevistei pessoas em que eu fiz esse tipo de pergunta e as pessoas falaram, pô, meu próximo objetivo de carreira é empreender, eu acho que eu vou fazer isso daqui a 1 ano e eu vou montar o meu próprio negócio, enfim. Tá tudo bem se você quer empreender, eu tô fazendo isso agora, né? Tá tudo bem se você quer montar o seu negócio, mas muito cuidado
para ver se isso não vai te atrapalhar no processo seletivo. Então, se de alguma forma você achar que esse ponto de empreender, nesse prazo que é bem curto de 1 ano, tenta não falar. Fala de outros objetivos, ou então não fala do prazo de 1 ano, fala que você quer empreender lá no futuro. Mas você tem que ter cuidado porque o recrutador ele vai perguntar isso para poder entender se tem algum ponto ali no seu sonho, nos seus objetivos profissionais que vão de encontro com a vaga e não faria sentido priorizar você no processo seletivo. Porque no processo seletivo a gente vai priorizando as pessoas que se destacam. Se eu tenho um candidato que fala, eu vou empreender daqui a 1 ano, e eu tenho um outro candidato que fala, poxa, eu quero entrar numa empresa para poder crescer nela, poder depois galgar outros cargos de liderança e quem sabe até virar diretor dentro dessa empresa, obviamente eu vou preferir a pessoa que respondeu que quer crescer dentro da empresa. Porque vai ser mais barato para o recrutador fazer esse processo uma vez só e fazer a pessoa crescer, do que recrutar uma pessoa, depois ela sair para empreender ou ter que recrutar de novo outra pessoa. Então, tenha muito cuidado para a sua resposta não ter um choque aí com o objetivo da vaga. Aí é sempre importante você tentar alinhar o seu objetivo profissional com o objetivo da empresa e o que está lá nos desafios da vaga. Tenta olhar com calma qual é a missão da empresa, o propósito da empresa, quais são as principais responsabilidades que o cargo vai ter, e aí tenta trazer esse ponto dentro da sua resposta para você poder aí se destacar em relação aos outros concorrentes. Por que eu deveria te contratar? Se não me engano, a gente ainda não tem um vídeo falando um pouquinho dessa pergunta. Até porque eu não concordo muito, tá? Com esse tipo de pergunta. Se você é recrutador, tá assistindo esse vídeo, evite fazer esse tipo de pergunta. Se você tem um roteiro bem estruturado, não é necessário fazer esse tipo. Mas como eu sei que muitos recrutadores e gestores fazem esse tipo de pergunta, eu vou sugerir aqui para vocês como que vocês podem responder. O que eu recomendo? Comece assim a sua resposta. Pelo que eu percebi nas perguntas que você fez, você provavelmente gosta de trabalhar com pessoas no perfil X, Y e Z. Essa é a primeira parte. Então você vai fazer uma leitura do seu entrevistador, do seu gestor, pelas perguntas que a pessoa fez e vai trazer características que você sabe que você tem e que o gestor gostaria de trabalhar. Então você já deixa ali, primeira parte ali já com um pulo do gato depois para você trazer esse ponto, deixar claro para a pessoa que você é a pessoa certa. E aí você vai concluir a sua resposta com. E pelo que eu te contei, nas outras respostas dessa entrevista, eu acho que fica claro para você que com os resultados que eu tive, com tudo que eu já construí, eu tenho esse tipo de perfil e faria sentido para o desafio que vocês estão enfrentando hoje, para a empresa e para os objetivos de longo prazo, tanto da empresa quanto os meus. Então, tenta fazer isso, de entender qual é o perfil que o gestor quer, falar que você percebeu isso e falar que você é a pessoa certa pelo que você já falou nas outras respostas da entrevista. E aí você pode perguntar, poxa Rick, mas se ele fizer essa pergunta logo no início? Aí você pode tentar entender pela descrição da vaga o que a empresa está pedindo, quais são os requisitos, qual é o tipo de perfil que eles querem e aí responder da mesma forma com uma estrutura bem parecida, tá? Você tem alguma pergunta para nós? Você precisa fazer perguntas, tá? Quando eu faço esse tipo de pergunta para os meus candidatos, os candidatos falam, poxa, você já deixou tudo claro antes, eu acho que não tenho nenhuma dúvida. Eles perdem muitos pontos comigo. Infelizmente, eles não sabem disso, mas perdem muitos pontos. Por quê? Esse é o momento de você mostrar que você é uma pessoa curiosa, que independente se o recrutador já te mandou informações da vaga, já te mandou informações da empresa, se você pesquisou aí na internet, você sempre vai querer saber mais e mais e mais sobre a empresa. O que eu te recomendo? Tenta aí fazer um banco de perguntas, mais ou menos aí de 6 a 10 perguntas ou até mais se você quiser, para você sempre ter perguntas para você fazer nas entrevistas, para o recrutador, para o gestor, enfim. A gente tem um vídeo no canal que a gente fala só sobre isso, se você quiser você pode ver depois. Mas tenta focar em 2 tipos de perguntas. Perguntas sobre a estratégia da empresa e perguntas sobre a cultura da empresa. Isso vai te ajudar muito a mostrar que você é uma pessoa que está querendo ser alinhada com a empresa e que você tem realmente curiosidade de entender como é que as coisas funcionam. Eu sempre pergunto também algo sobre a opinião da pessoa que está me entrevistando. Então, o que você acha da empresa hoje? O que você mais gosta da empresa? Para ver se a coisa que o recrutador, o gestor mais gosta dentro da empresa é algo que me motiva também e faria sentido eu continuar dentro do processo seletivo. A gente tem um vídeo que você pode ver com calma depois, se você não faz ideia do que perguntar quando te perguntam isso aí nas entrevistas. E aí você pode olhar com calma para montar esse banco de perguntas e sempre que você for participar de um processo seletivo, você já vai ter ali mais ou menos um banco de perguntas para você fazer e não ficar naquele branco ou sem fazer nenhum tipo de pergunta, tá? Faça uma pergunta, por favor. E aí, até um conselho que eu dou para as pessoas, eu até sofri hate aqui dentro do YouTube por conta disso, mas eu recomendo que você evite, na entrevista, perguntar sobre salário, benefícios, coisas que são mais burocráticas do RH na entrevista. Por que isso? Eu acredito que essas são coisas que você pode perguntar por e-mail.
e aproveitar a entrevista para você ter um contato com a pessoa que está ali, um contato mais humano, e entender a opinião dela sobre temas como a cultura da empresa, a liderança, a estratégia, enfim. E aí perguntas mais objetivas quanto qual é a faixa salarial, quais são os benefícios da empresa, quando que vocês querem contratar, tudo isso dá para ser respondido por um e-mail. Vocês podem perguntar isso antes da entrevista, até para ver se faz sentido você participar da entrevista, ou depois, para você ver se realmente faz sentido você continuar no processo seletivo, tá bom? Eu sofri hate porque as pessoas acharam que eu estava falando que não é nunca para perguntar, esse tipo de pergunta é para fazer sim. Eu só recomendo que você aproveite o tempo da entrevista para fazer perguntas mais inteligentes, tá? E aí, esses outros tipos de perguntas você pode fazer no e-mail, conversando com o recrutador no LinkedIn, em outros canais, tá bom? Qual a sua expectativa salarial? Nessa pergunta, você sempre tem que falar uma faixa salarial. Por favor, não fala um valor. Sempre traga uma faixa, porque vai facilitar para o recrutador poder negociar com os gestores, com os diretores, se faz sentido ou não fazer uma proposta para você. Se você fala um valor fixo, se estiver fora da faixa do budget aí que a empresa tem, infelizmente você pode ser cortado por conta disso. E aí como é que você vai construir essa faixa? Você vai colocar aí, vai analisar como é que estão os seus custos de vida, vai ser o mínimo da sua faixa, e vai colocar aí mais ou menos 20% a mais desse custo de vida. Então digamos que você tenha um custo de vida aí de R$1.000. Eu sei que o custo de vida, se estiver fora de casa, com certeza é mais do que isso, mas enfim, só para exemplo. Digamos que você tenha um custo de vida de R$1.000. Então você não vai falar que a sua pretensão salarial é R$1.000. Você vai falar que você tem uma pretensão salarial de R$1.000 a R$1.200, 20% a mais. Aí você vai trazer essa faixa aí para o recrutador, para o gestor, para eles terem margem para poder negociar com você. E no final da sua resposta, você vai dizer que você está aberto à negociação, tá? Essa resposta, ela funciona tanto para entrevista quanto para cadastros aí na GUP, tá? Nunca fale aberto a negociar sem trazer a faixa. Já traz uma faixa salarial e sempre coloca depois no final, estou aberto a negociar, tá bom? Se você ficou até aqui, provavelmente você está curtindo muito esse vídeo, né? Então, por favor, não deixe de curtir esse vídeo se você ainda não fez isso. Se inscreva no canal para ajudar a gente com a meta de 1.000 inscritos até o final de 2023 e vai comentando qualquer dúvida que você tenha. Vamos conversar para a gente construir juntos essa carreira rica de histórias. Por que você saiu do último emprego? Primeiro, não fale mal da empresa, tá? Por favor. Mesmo que a empresa tenha sido muito ruim com você, mesmo que você tenha sofrido muito com muitas coisas da cultura, mas, por favor, não fale mal da empresa. Por quê? Os recrutadores e gestores podem achar que você vai fazer o mesmo com a empresa. Nenhuma empresa é perfeita, tá, gente? Nenhuma mesmo. Sempre tem seus pontos fracos aí. Então, vai gerar aí uma ansiedade nos gestores e recrutadores de, poxa, será que se a gente contratar essa pessoa, se a gente demitir ela ou se ela se demitir, será que ela vai falar mal da nossa empresa também para outras pessoas? Será que ela vai fazer um textão no LinkedIn? Então, evita falar mal da empresa. E se você passou por um processo aí de demissão em massa, de layoff, que está acontecendo muito hoje em dia, nessa crise que a gente está vivendo, que eu recomendo de resposta. Fale que a sua área ela não foi mais priorizada na estratégia da empresa. E por conta disso, você foi uma das pessoas selecionadas para não continuar no contrato, não continuar nos planos futuros da empresa. Esse tipo de resposta está perfeita, faz todo sentido, não mostra que você é um profissional ruim, mostra que a estratégia da empresa mudou. Acontece, tá tudo bem. Teve um setor que foi não mais priorizado e você estava dentro desse setor, por isso que você está buscando emprego hoje, tá? Então, responda de forma madura, de forma sincera, por que você saiu do último emprego. E caso você tenha sido desligado por conta de baixa performance, isso pode ser muito relacionado com a outra resposta lá do erro profissional. Tenta trazer qual foi o erro, qual foi o aprendizado que você teve. Eu já entrevistei diretores de operações que foram super humildes e falaram: Rick, eu fui desligado da empresa, realmente, porque eu errei nesse ponto. Não percebi que eu deveria ter feito, seguido nessa linha, e acabou que não fez sentido para a companhia o que eu entreguei e realmente eles optaram por me desligar. Mas, depois disso, eu aprendi esse ponto e nunca mais vou errar dessa forma. Foi perfeita a resposta dele, eu nem me importei se ele foi desligado, de verdade, e aprovei ele para a próxima fase, ele foi contratado, tudo direitinho. Então, assim, sejam maduros quando vocês forem falar sobre isso e não precisa ter insegurança, tá? Sejam seguros de si, que vocês são uma pessoa boa e você consegue sim, vai conseguir sim essa vaga que você está buscando. Por que você quer trabalhar aqui? Essa pergunta é o momento de você levantar a empresa, falar muito bem da empresa e mostrar que você estudou a empresa mesmo antes de fazer o processo seletivo, antes de participar da entrevista. Então fale bem da cultura,
fale bem da missão da empresa e tenta relacionar tanto a cultura quanto a missão, a visão estratégica da empresa com os seus objetivos nos próximos anos. E aí você mostra que realmente você é uma pessoa ali que está curiosa, querendo entender cada vez mais sobre a empresa e que você é a pessoa certa para aquela posição. E por hoje é isso. Tenho certeza que se você fez o desafio de pausar, de responder antes de ouvir as minhas dicas, foi um exercício muito bacana para você. Se você fez isso, comenta aqui, #FizSimHenrique, muito obrigado por isso. Vamos construir essa carreira rica de histórias em conjunto, por favor. E eu separei aqui também outras perguntas que eu posso até ler para vocês, com a possibilidade de ter uma parte 2 desse vídeo. Se vocês quiserem, comenta aqui também se faz sentido para vocês ter uma parte 2. Se vocês querem um vídeo específico sobre alguma pergunta que eu fiz antes ou que eu vou falar agora dessa lista, para a gente poder ir construindo essa carreira rica de histórias em conjunto, tá? Então, deixa eu ler aqui quais são as 23 perguntas. Se alguma delas fizer sentido, se vocês quiserem a parte 2, já comenta aqui. Como você lida com prazos apertados? O que motiva a ter sucesso no trabalho? Como você lida com conflitos no trabalho? Como você trabalha em equipe? Como você se descreveria em 3 palavras? Como você lida com o estresse? Como você se mantém organizado? Como você aprende melhor? Como você se adaptaria a um ambiente de trabalho em constantes mudanças? Você lida bem com o público? Você sabe liderar? O que você sabe sobre a nossa empresa? Como você ficou sabendo da vaga? Você pode me falar sobre um projeto desafiador que você trabalhou anteriormente e como você lidou com isso? Qual é seu estilo de trabalho preferido? E como você se adapta a trabalhar com pessoas que têm estilos de trabalho diferentes do seu? Como você se mantém atualizado em relação às tendências e desenvolvimentos de sua área de atuação? Como você lidaria com um colega de trabalho que não está cumprindo suas responsabilidades de maneira adequada? Como você lidaria com um cliente irritado ou insatisfeito? O que você faria se recebesse uma crítica construtiva do seu chefe ou de um colega de trabalho? O que você faz no seu tempo livre? Quais são seus sonhos pessoais? Se você fosse um animal, qual animal seria? E como o seu antigo chefe diria como você é? Se alguma dessas perguntas fizer sentido para você, se você quiser que eu faça um conteúdo, comenta aqui que eu posso fazer sem problemas nenhum. E faz o exercício também de já ir respondendo essas perguntas com aqueles 3 conselhos que eu dei lá no início, que servem para qualquer pergunta. Tá bom? Por hoje é isso. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. A gente vai deixar aqui também sugestões. Tem uma sugestão aí de playlist só de entrevistas de emprego para você também. A gente vai deixar sugestões de vídeos. E, se possível, vai maratonando no Rick aí. Vai fazendo um Rickflix para você realmente ser aprovado, ser aprovada na vaga que você quer. Tá bom? Conte comigo. Um abraço.